Amém. Vai com cuidado, tá? Glória a Deus. Há, nesses 15 anos de casa, crianças que nós apresentamos, como vocês viram, e segurar nos braços, no colo aqui, e apresentar ao Senhor. Eu vi elas correndo depois de uns meses. Depois, algumas meninas dessas crianças, né, viram aqui dançando, e vejo dançando hoje. Vocês vai ter aqui uma dança especial, e no meio das meninas que vão dançar, nós temos uma menina que desde pequena aqui e estará dançando. Então a gente está vendo o crescimento delas. Logo, logo estaremos fazendo o casamento dessas crianças também. Isso. Da Rafa. O pai está sofrendo. Quando eu falo logo, vocês sabem, né? O 2019 passou tão rápido. Deus tem pressa que essa molecada case, né, com seus 25 anos. Bem casadinho, bem certinho. Isso vai ser ótimo. O Guilherme está com seus 25 já, não tem que casar. Quero ter o prazer. Fala, Deus. Quero se ver fugir dessa agora. Oh, glória a Deus. Já, estamos brincando com você aqui. Há 40 dias atrás, 42 dias atrás, nós começamos a leitura desse livro e encerramos dia 13. Lógico que tem pessoas que ainda estão em alguns capítulos aí para trás, mas não há problema nenhum. Outros nem começaram, não há problema nenhum. Mas o importante é você começar, o importante é você continuar. E você que leu, se quiser rever alguns capítulos, reveja, não há problema nenhum. Não é apenas uma obrigação que eu tinha que fazer e agora não devo mais nada a ninguém, nem ao pastor. Não, é uma coisa totalmente sua, porque esse livro fala sobre uma vida com propósitos. E ele apresenta 5 propósitos. E aí, quando nós terminamos de ler, eu até comentei com os meus filhos, falei, e agora? Na sexta-feira, a última de oração, e agora? Lemos, o que fazer? Acabou os 40 dias de propósito. O que vai acontecer? A gente fica assim, naquela expectativa do que vai acontecer. O que Deus tem para nós? Aquela coisa. Mas o Senhor tem clareado a minha mente como nunca antes. Assim como eu o amo, como nunca amei alguém. Eu o amo de verdade. E ele tem esclarecido algumas coisas aqui, gente, na minha alma, que com certeza 2020 será um ano de perfeição. 2020. Né? O oftalmo diz que o 2020 é a visão perfeita, né? Então eu tenho certeza que será um ano para aperfeiçoamento de vida espiritual, maturidade, no casamento. Vai ser um ano onde, se não aperfeiçoar, mas vai entrar no caminho da perfeição. Aí não terá volta. Vai ser para valer, vai ser bênção. Amém? Ok. Eu pensei, por causa dos propósitos, o livro fala de 5 propósitos, o que nós vamos fazer a partir de agora? O que você vai fazer? O que a igreja vai fazer a partir de agora? Primeiro, que se a gente só ler o livro e pararmos, nós vamos ter uma grande dificuldade em sermos igreja. Se você, no individual, não seguir esses propósitos.
como vida cristã, porque é tudo básico que nós aprendemos, o que está ali no livro, é básico, mas é para a vida do dia a dia do cristão. Então, não tem grandes segredos, basta ter vontade. Uma vez vindo de Araçatuba com o Guilherme, e nós vimos aqueles caras que pedalam com aquelas bikes caríssimas, sabe? De 8 conto, 10 conto, tem até mais. Aquelas roupas bonitas, sabe? Os caras profissionais ficam pedalando, se preparando, treinando para uma corrida aí, alguma coisa assim. E um calor tremendo, eu e o Gui, dentro daquela fiorino, vindo de coisa. Aí o Gui falou assim: nossa, se eu tivesse dinheiro, pai, e vontade, eu ia comprar uma bike dessa. Mas ter dinheiro e não ter vontade, não. Você não sai do caminho. Você não vai para canto nenhum. Eu ri até há poucos dias, depois daquele negócio. Se eu tivesse dinheiro e vontade. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem vontade. Então não faz nada na vida. Então, ler esse livro e não ter vontade de viver os 5 propósitos, você não vai para canto nenhum. Nem continuar do jeito que está, você vai conseguir. Porque a tendência vai ser piorar. Então, basta ter vontade. E em Isaías, o que eu vou falar hoje é uma reflexão que eu estava muito preocupado no que falar após o livro. E eu vi uma reflexão do pastor Luciano Subirá. E eu amei, que me ajudou muito no que eu vou falar nessa noite. E depois eu vi a dança, o ensaio, nem queria ver, eu não gosto de ver, mas nós viemos aqui fazer algumas coisas na igreja, algum trabalho, e aí o pessoal estava dançando, eu não quis falar com ninguém, me deu vontade muita de chorar no ensaio, eu segurei, só para o Du e o Guilherme que estava do meu lado não perceber, eu segurei. Porque eu percebi que tem tudo a ver com o que eu vou falar com vocês. Até com você, meu irmão, amigo visitante. É o poder da vontade. E Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: se quiserdes e ouvirdes, Deus falando com o povo de Israel. Se você quiser e ouvir, vocês vão comer, vocês vão viver o bem dessa terra. Se vocês quiserem e ouvir, aí vocês vão experimentar, vocês vão viver o melhor dessa terra. É lógico que Deus estava falando com o povo de Israel. E nós precisamos entender quão poderosa é esta combinação de querer e ouvir. Por favor, diga querer e ouvir. Ouvir diz respeito a sujeitar-se à vontade de Deus. E querer fala muito e diz respeito muito à nossa vontade. Grave isso. Ouvir diz respeito a sujeitar-se à vontade, a estar debaixo da vontade de Deus. E querer fala da nossa vontade. E a gente precisa entender que, para que Deus realize os propósitos, ou os planos que Ele tem para a sua vida, para a vida dessas crianças que nós abençoamos aqui, para que Ele realize os propósitos dEle, nossa vontade tem uma grande participação. Tudo, escutem bem, tudo tem a ver com a questão da vontade. O texto de Isaías diz: se você quiser me ouvir,
você vai participar, você vai experimentar do melhor dessa terra. Como eu disse, Deus, naquele tempo de Isaías, ele estava falando com o povo de Israel, falando sobre uma terra, literalmente uma nação, uma terra, que é a terra de Israel hoje. Literalmente Deus estava falando daquela terra, que Ele me deu graça, a minha Mara, e pisamos ali, alguns anos atrás. Deus literalmente falava de terra. Literalmente, quando Ele falava de comer, de experimentar, Ele estava falando do fruto dessa terra. Na época de Moisés, quando os homens foram espiar a terra e trouxeram os frutos de lá, diz que um cacho de uva, alguns homens tinham que carregar o cacho de uva. Escute bem. Então, a terra era terra boa, e é até hoje terra boa, tanto é que ela é muito visada, ela é uma terra até hoje muito visada pelas grandes nações. Ninguém é amigo de Israel por ser apenas amigo, mas eles visam aquela terra. Se pudesse, eles entrariam ali, as grandes potências, e tomariam, estou falando sério, e tomaria aquela terra para eles. Assim como muitos querem tomar a nossa Amazonas. Mas não tem nada a ver com Bolsonaro e com ninguém. O negócio é aqui. Mas Deus, Ele sinalizava para uma terra mesmo. Deus sinalizava para coisas boas que aquela terra tinha. Embora Deus estivesse falando sobre terra, sobre frutos, sobre aquilo que eles podiam viver ali, nós precisamos entender como isso pode se aplicar a nós, Igreja Casa Favorita, a você que tem nos visitado nessa noite, está nos visitando, a nós que temos terminado de ler esse livro, ou estamos lendo, ou que vamos começar a ler. Precisamos entender o que esse texto de Isaías 1,19 se aplica para o dia de hoje, para a noite de hoje, para esse dia 15 que a igreja comemora 15 anos de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo uma vez aos Coríntios, ele disse que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas servem, eu vou falar para o presente, elas servem para o nosso ensino. Elas servem para exortar a gente, para alertar a gente. Tudo que foi escrito, escutem bem, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, existe uma lição a ser tirada de Isaías, capítulo 1, versículo 19. A verdade é que Deus havia prometido uma terra para o povo hebreu, e que de tão boa essa terra era, e Deus mostrou que era boa, ela passou a ser chamada a terra da promessa. No entanto, Deus havia falado com os profetas, com os líderes da época, para que eles para eles desfrutar daquela terra, desfrutar de tudo que aquela terra poderia dar a eles, eles tinham que ouvir e obedecer a Deus. E tinham que harmonizar a vontade de Deus com a vontade deles, a vontade deles com a vontade de Deus. A plenitude da vontade de Deus precisa ser combinada com a vontade do povo hebreu, a vontade do povo de Israel. Assim também acontece com você, e com certeza vai acontecer com toda a igreja. A plenitude da vontade de Deus precisa estar harmonizada com a nossa vontade. A nossa vontade precisa estar harmonizada, precisa combinar com a vontade de Deus. Esses dois elementos têm que combinar. Quem está me entendendo? Então não adianta apenas, por exemplo, Deus ter feito a promessa. Eu prometi a Abraão uma terra boa, que mana leite e mel, que aquilo que eles plantarem lá vai dar o melhor. Não adiantava Deus apenas
prometer, o que sinalizava a vontade dele, porque toda promessa de Deus sinaliza a vontade dele. Quando você vê uma promessa de Deus na Bíblia, ele está sinalizando a vontade dele para você, para a sua família, para o seu futuro. Deus disse: eu estabeleci princípios, isso é, normas, com os quais você precisa se harmonizar para que então você possa desfrutar da minha vontade. Não é assim, eu prometi e agora vai acontecer aquilo que eu prometi. Vai depender da sua vontade também. Quem está me entendendo? Então, para que você obedeça os princípios e as normas de Deus, assim, tanto o plano e os propósitos de Deus na sua vida vão acontecer. Se você obedecer, se você entender e obedecer as normas e os princípios dele. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não se trata apenas da minha vontade para as coisas acontecer, mas depende da sua vontade. Escute, quem está me entendendo? Ó, não se trata, Deus falando, não se trata apenas da minha vontade, mas para que as coisas aconteçam, precisa eu entender, eu descobrir o que é que você quer, qual é a sua vontade. Esses dois elementos se casando, esses dois elementos entrando em harmonia, as coisas acontecem. Amém? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Aí Deus olha lá de cima e diz: tudo bem, a minha vontade será feita dependendo da sua vontade. Entenderam ou não? Muita coisa não acontece na sua vida, não tem acontecido, porque você não tem vontade. Assim como o Guilherme disse: se eu tivesse dinheiro e vontade. A primeira coisa a ser destacada é: o que Deus faz em nossa vida não depende só da vontade dele. Guarde isso. O que Deus faz em nossa vida não depende só da vontade dele. E eu explico isso baseado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, onde está escrito: Deus deseja que todos os homens se salvem. Esse é um desejo de Deus. Esta é a vontade de Deus. É a expressa vontade de Deus para cada pessoa na terra. Qual é? Ele deseja que cada pessoa se salve. Então a minha pergunta é: todos estão se salvando? Todos os homens estão se salvando? E por que não estão se salvando? Porque não depende apenas da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Aí você chega em casa, ou vê lá o seu parente, o seu amigo de trabalho, o seu parceiro, não amigo, de trabalho, seu conhecido de muito tempo, o cara cada dia está pior. Se é vontade de Deus, por que não acontece na vida dele o que aconteceu na sua? A salvação. Por que todos os homens não estão sendo salvos? Porque não depende apenas da vontade de Deus, mas depende de uma resposta da vontade do homem. Nós precisamos entender o poder da nossa vontade. A sua vontade tem poder. Diga: a minha vontade tem poder. Que embora, filhos, não façamos nada sozinhos, apenas por causa da nossa vontade, mesmo para fazer a vontade de Deus, nós precisamos fazer uso da nossa vontade. Você quer, Deus, eu quero saber da sua vontade. Deus, cumpra a sua vontade em minha vida. Para que a vontade de Deus se cumpra em sua vida, vai depender muito da sua vontade. Amém? Então, na palavra de Deus, existem muitos exemplos, vários exemplos, a respeito desse negócio, desse assunto. Por exemplo, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse aos discípulos, 39 e o 40, Jesus disse aos discípulos: examinai as escrituras, porque são elas que testificam a respeito de mim. Jesus disse isso a eles: examinem, leiam a Torá, leiam os escritos do Antigo Testamento,
vocês vão ver lá que essas escrituras estão falando a meu respeito. Jesus disse: vocês examinam porque vocês julgam encontrar nas escrituras a vida eterna. Mas no versículo 40, Jesus fala com eles: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês examinam a escritura, vocês sabem que ela fala a respeito de mim, a respeito da minha vida, só que tem uma coisa: vocês não querem vir a mim. Então tudo depende da vontade. O Senhor Jesus veio para o seu povo, mas João capítulo 1 versículo 12 diz que eles não quiseram. Eles não quiseram. Quando alguém deixa de ir a Jesus, quando alguém ouve numa igreja evangélica, através dos canais de TV, nas redes sociais, falar do amor de Jesus, alguém escuta ou vê alguém fazendo apelo para aceitar Jesus Cristo, quando alguém deixa de ir ao Senhor Jesus, escutou isso, viu esse apelo e não respondeu, é por falta de vontade, é por falta de uma escolha, é por falta de um posicionamento. Isso depende dele. O que o Senhor Jesus, o que o Senhor Deus Pai fez há mais de 2000 anos atrás através de Jesus, Ele fez para resolver a nossa vida aqui na terra e a nossa vida na eternidade. Ele já arrumou tudo, já preparou tudo, Ele já resolveu tudo. Por que Deus não faz? Deus já planejou tudo. Agora vai depender da sua vontade para as coisas acontecerem. Quando eu falei tudo, em qualquer área das nossas vidas, nós podemos perceber Deus revelando a sua vontade. Seja na área financeira, na área do casamento, no futuro, no trabalho, em qualquer área da vida, Deus, você pode notar Deus revelando a sua vontade, Deus trazendo até provisão para que algo aconteça na sua vida, na nossa vida. Deus é bom o tempo todo, e Ele é quem, na realidade, vê isso e traz provisão. Deus tem saída para todas as áreas da sua vida. Escute, Deus tem saída, Deus tem planos, Deus tem os melhores propósitos para qualquer área da sua vida, e tem provisão pronta, porque Ele quer o seu bem, Ele deseja, Ele tem vontade de te abençoar. Mas nada vai acontecer do céu para a terra se você não manifestar a sua vontade para com Ele. Por exemplo, falando sobre arrependimento, Romanos 2 versículo 4 nos diz que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Deus é tão bom que é a bondade dele que nos leva a gente a se arrepender. Mas Apocalipse capítulo 2 versículo 21, Jesus se refere ali a uma mulher que ele dá o nome dela de Jezabel, e ali disse assim, Jesus falando: dei-lhes tempo, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Então, Deus, Ele é bom e nos conduz ao arrependimento, mas vai dar nossa vontade. Por que é que você continua no mesmo erro? Por quê? Porque Deus não me dá, através da bondade dEle, não me conduz ao arrependimento. Que isso? Deus te conduz, é que você não quer, é que nós não queremos nos arrepender. No caso aqui, era Jezabel. Eu dei tempo para ela. Gente, nós precisamos, nesse final de ano aqui, antes de entrar 2020, estudar um pouquinho mais, sabermos um pouco mais, entendermos um pouco mais sobre o poder da vontade. O poder da vontade. Precisamos compreender que o que Deus faz não depende só da vontade dEle, mas também da nossa.
O que Deus faz não depende somente da vontade dele, mas Deus fica esperando qual é a sua vontade. A palavra de Deus mostra a respeito, por exemplo, de dons. Os crentes que eu vou falar aqui, eles conhecem muito isso. Igrejas evangélicas conhecem muito sobre esse assunto, sobre dons espirituais, por exemplo, que dependemos, os dons espirituais dependemos da vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim, o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é quem distribui os dons conforme ele acha melhor. Escute bem, é o Espírito Santo que está aqui em nosso meio, e ele distribui os dons conforme ele acha melhor. Só que em 1 Coríntios 14, 12, a palavra de Deus, o próprio Paulo escrevendo, diz assim: visto que vocês desejam dons espirituais, isso é, o apóstolo Paulo, visto que vocês têm vontade de experimentar os dons espirituais, procurai com zelo, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Então, o que ele está dizendo? Que eu preciso desejar os dons, eu preciso escolher isso. Não adianta apenas Deus escolher ou desejar os dons para mim, os dons para a igreja, mas eu preciso participar com a minha vontade. Cada um que está aqui precisa participar através da sua vontade. 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo falando sobre como é importante ser vocacionado para o ministério da palavra, pastores, ou missionários, ou evangelistas, isso é, trabalhar na igreja, como isso é importante. E no capítulo 3, ele fala a Timóteo a respeito dessa vocação. Ele diz assim: se alguém almeja o ministério, isso é, almeja trabalhar no reino. Esse almeja aqui, essa palavra almeja, significa se alguém deseja, se alguém quer muito trabalhar. Isto significa que é a partir do ponto que você deseja que a coisa vai acontecer. Não é sentado e falar assim: Deus tem muita coisa, o pastor fala aqui na frente, Deus tem muita coisa para você fazer aqui na igreja, mas Deus não vê o desejo de você querer alguma coisa, então não acontece. Fica uma igreja parada. São 5 propósitos para a gente viver, comer, deliciarmos nele, mas se não houver vontade, a partir do ponto que você desejar, você precisa entender que existem então qualificações. Você vai passar por testes, vai ser preparado para trabalhar na obra de Deus. Há muitos outros textos na Bíblia que defendem os mesmos princípios referente à vontade de Deus e à vontade do homem. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, o livro de Esther conta a história da rainha Esther, né? Que quando ela se tornou rainha, um dos parentes dela, chamado Mardoqueu, ele mandou um recado a ela, e ele disse assim, esse tal de Mardoqueu: agora que você é rainha, se você se calar, nesse momento, de outra parte, vai se levantar socorro para o povo de Israel. Vai se levantar livramento para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava sendo aprisionado, justo pelo o povo que a Esther se tornou rainha. Só um minutinho, eu estou encerrando. Mas do que eu falo, mas quem sabe, se não foi você levantada por Deus, ou esse tempo certinho, para que você chegasse a ser rainha, e aí ajudasse o seu próprio povo. Mardoqueu estava querendo dizer a ela: se você, na posição que está, não quiser cooperar com Deus, Deus pode resolver o problema coletivo da comunidade de outra forma. Mas você, individualmente, vai falhar em relação ao plano, ao propósito que ele tem para você.
Você, eu não quero. Muita gente, por não revelar a vontade a Deus, que quer ser usado, que quer trabalhar, está ou estará falhando individualmente por um plano que Deus tem, sabe, com a igreja toda. Escute, nós não vamos viver nenhum desses propósitos, nenhum desses planos de Deus, apenas porque Deus quer. Por mais que sejam lindos, por mais que falem, nossa, de onde veio esse propósito? Cada coisa linda, um melhor do que o outro, um mais edificante que o outro. Nós não vamos viver propósito de Deus apenas porque Deus quer. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, ou melhor, escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. De acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, lute firmado nelas, nessas profecias, mas combate mesmo, guerreie o bom combate. Ele estava dizendo o quê? Que Deus, através da palavra profética, sinalizou a vontade dele para Timóteo. Agora ele precisava sinalizar para Deus a vontade. Deus, eu quero. Por isso eu vou batalhar. Por isso eu vou combater. Eu falei sexta-feira passada aqui, que Deus tinha um plano a ser revelado na vida de Daniel. Daniel começou a orar 1, 2, 3, 4, 10, 15, 21 dias orando e jejuando. E aí Deus mandou a resposta. Desde o primeiro dia que você começou a jejuar, começou a oração, eu já tinha a resposta. Mas houve guerra entre céu e terra. Foi difícil para o anjo passar. Eu precisei mandar Gabriel, um arcanjo, para ele furar esse bloqueio infernal e trazer a resposta para você. O que Daniel estava fazendo? Suplicando pelos propósitos de Deus, pelo plano maior de Deus. Uma segunda ideia, perdão por eu estar demorando um pouco mais. Uma segunda ideia aqui de Isaías 1,19, que precisamos entender é que Deus e o diabo agem de forma diferente. Pastor, só contaram para você. Não, é verdade. Por exemplo, Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz lá assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Eu vou estar com ele ali. O que Jesus está querendo dizer em Apocalipse 3, 20? Que eu não vou arrebentar a porta, eu não vou meter o pé na porta, eu não vou empurrar, eu estou tentando, batendo, eu estou tentando, estou sinalizando a minha vontade de entrar. Deus, o Senhor Jesus, nunca vai entrar, sabe, empurrando a porta, entrar na sua vida abruptamente, de jeito nenhum. Ele bate, e quando ele bate, ele está sinalizando a vontade dele, dizendo que ele quer entrar. Mas você precisa querer que ele entre, para que então tudo seja controlado, a sua vida seja em tudo a sua vida seja concretizada. Quando falamos a respeito da ação de Deus é uma coisa, quando falamos a respeito da ação do diabo, é totalmente diferente, porque ele não é assim. A Bíblia diz, em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, porque a menor brecha que alguém possa dar ao diabo, ele vai usar isso para invadir com força, para tentar implementar a vontade dele, sem nenhum respeito à pessoa. Ele entra, ele arromba a porta. Se alguém der uma brechinha, é diferente da vontade de Deus, do jeito de Deus agir. Enquanto Deus, de forma clara, bem clara, deixa tudo certo, né? A educação dele, o jeito dele agir, referente às nossas vidas, de uma forma bem consciente. E tem exemplo disso, por exemplo, Deuteronômio 30, versículo 15 até o versículo 19, que fala assim: eu ponho diante de você a vida e a morte. É Deus falando, Deus sugerindo.
Eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Só que eu digo uma coisa, escolhe a vida, filho. Escolhe a vida, filha. Deus está dizendo, existem essas opções para você. O final de cada uma delas está aí. Eu vou te dar a sugestão, mas a escolha, a vontade é sua. Então Deus tem um jeito de agir totalmente educado. O diabo nunca demonstra essa educação. Ele nunca demonstra o mesmo respeito. Em primeiro lugar, ele não apresenta essas opções de forma real. Ele sempre está mentindo. A Bíblia mostra que ele mente desde o princípio. Ele sempre engana para nos empurrar na direção diferente. Ele mostra um quadro, quando você dá brecha, ele te leva para o desastre. E Deus, na sua forma de agir, não se parece nem um pouco com o diabo. Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolher. E Ele respeita isso. Ele jamais vai passar por cima. Ele jamais vai te atropelar. Então, quando compreendemos essa forma de Deus e o diabo, essa forma diferente entre os dois de agir, entendemos que isso, na verdade, remete não só apenas respeito, mas está falando de princípio, está falando de uma norma. Deus não vai fazer nada na sua vida, não vai aplicar a vontade dele, sem antes saber qual é a sua vontade. O livre-arbítrio é algo fantástico. Ele, por um lado, nos dá o privilégio de escolher aquilo que a gente quer. Mas, por outro, ele coloca também sobre nós a responsabilidade das escolhas que nós fizemos. Terceiro e último, eu quero dizer que Deus atende quem dá valor ao que Ele oferece. Vocês estão me entendendo? Deus dá valor ao que Ele lhe oferece. Eu acredito que quando valorizamos aquilo que Deus está oferecendo, isto nós estamos sinalizando a Ele a nossa vontade. Escute bem. Quando nós damos valor àquilo que Deus está nos oferecendo, nós estamos mostrando para Ele a nossa vontade. E nessa combinação de vontades, entre vontade do homem e vontade de Deus, existe algo poderoso, existe algo fantástico, há algo que libera, que ativa aquilo que Deus planejou. A Bíblia diz que Deus planejou coisas para nós antes da fundação do mundo. E quando nós entendemos aquilo e aceitamos e mostramos que a nossa vontade é viver tudo aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo, antes de nascermos, então algo poderoso acontece, algo é ativado e aí a bênção de Deus fica à nossa disposição. Eu queria falar mais, mas vocês estão cheirando o bolo que está ali fora. Quem está sendo abençoado com essa palavra? Quem vai falar? Eu não. Mateus capítulo 7, versículo 6. Jesus disse que não devemos dar pérola aos porcos. Isso é, não devemos dar algo de valor para alguém que não valoriza aquilo. Você fala assim, vou pegar um negócio disso daqui e dar para alguém. Aí ele pega e estraga o seu celular. Não dê algo de valor para alguém que não sabe valorizar aquilo que você está dando. Quem entendeu essa palavra? Não dê algo de valor para alguém que não sabe valorizar aquilo que você está dando. Deus não seria incoerente a ponto de sugerir que nós precisamos fazer algo que Ele mesmo não faça. Deus não dá algo, não dá nada de valor para alguém que vai jogar fora, que não vai valorizar aquilo que Ele está dando. Isaías 44, versículo 3, Deus disse, através de Isaías, para o povo entender, Ele disse, derramarei água sobre o sedento. Para que é que Deus, ou para quem é que Deus vai derramar água? Para quem tem sede, para quem quer água, para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar
aproveitar e não desperdiçar aquilo que está dando. Vocês estão me entendendo? Deus não vai dar nada a você, enquanto você não souber valorizar aquilo que Ele tem para dar. Nesse contexto, nós precisamos entender que, quando escolhemos o melhor de Deus, isso tem um peso extraordinário, isso tem um peso poderoso quando nós escolhemos. E quando eu olho para os ensinamentos de Jesus, Jesus sempre quis levar, através dos seus ensinamentos, a um nível maior de entendimento, que tanto aquelas pessoas, discípulos ou não, e para os dias de hoje, que nós precisamos entender, valorizar tudo que Ele tem nos dado, inclusive o dia do seu aniversário, inclusive o dia a dia seu, os momentos de cada dia, você precisa valorizar. Valorizar as pessoas que te cercam, valorizar aquilo que chega na tua mão. Valorize, porque Deus está por detrás disso. Encerro com duas parábolas. Mateus 13, 44 a 46, tem duas histórias de Jesus. Uma delas fala de um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. E Jesus está comparando aqui essa história ao reino dele. Então disse que este homem, movido de alegria, aquele que encontrou o tesouro num campinho, ele movido de alegria, por entender o valor daquilo que ele descobriu, ele vende tudo o que tem para adquirir aquele campo, porque ele descobriu que aquilo que ele descobriu, aquele valor que ele achou, tinha muito valor, valia mais do que tudo. No momento que ele começa a dar valor àquilo mais do que qualquer coisa na vida dele, ele está sinalizando um negócio. O seu interesse é maior, o seu desejo por aquilo que Deus está oferecendo em relação ao seu reino é maior. Da mesma forma, na outra história que Jesus falou, que diz que um homem encontrou uma pérola de grande valor. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele também vai e vende tudo que tem. O que significa? Que ele estava atribuindo valor àquilo que ele achou. Ele está dizendo, vou lutar por isso. Eu quero desfrutar aquilo que eu encontrei. Quero colocar isso como prioridade na minha vida. Quando Deus te dá um talento, priorize, valorize. Mesmo que o outro, quem sabe, tenha um talento melhor ou maior à sua vista. Mas a Bíblia fala que Deus dá um talento para um, dá 3 para outro, dá 5 para outro, dependendo da capacidade. E quando aceitamos, quando temos vontade de aceitar o talento, mesmo que seja um, nós precisamos valorizar isso e dar prioridade na nossa vida. Quando falo da vontade, não falo de um desejo passivo. Muitas pessoas estão desta forma. Ah, como eu queria, passou a ser usado. O queria, ele expressa algo algo que não tem ação, sabe? Eu queria, não tem ação, não te leva a nada, não é ativo. Quando eu falo do poder da vontade, eu estou falando de um posicionamento firme para a igreja favorita, para a sua vida. Entender a importância de ir com determinação atrás daquilo que Deus tem para você. Deus tem para a igreja. Deus tem, vamos atrás disso, custe o que custar, igreja. Você precisa, ou precisamos, declarar que vamos lutar por isso, por esses 5 propósitos em fé. Vamos lutar em oração. Eu quero ver Deus fazendo, porque eu tenho desejo disso também. Eu entendo que para eu harmonizar a vontade de Deus, não basta apenas o próprio Deus querer, mas depende muito da minha vontade. Por gentileza, fique de pé.
Ai, quem me entendeu? Pastor, foi difícil? Foi difícil hoje? Hã? Quá? Entendeu? De verdade? Então você fala, Deus, tem uma hora, Pai nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aí ele fala, qual é a tua vontade? Qual é a sua vontade? Igreja Casa Favorita, qual é a sua vontade? Qual é a nossa vontade? 2020 daqui a pouco estoura aí. Parece que eu estou falando dia 31 hoje, né? Mas eu não sei se eu vou te ver mais. Mas uma coisa é verdade. Você precisa revelar a sua vontade para Deus, para muitas coisas que Ele tem mostrado para você. Você precisa revelar. Precisamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Cada um de nós precisa. Você pode dizer para quem está ao teu lado, você precisa viver o melhor de Deus. Ó, enquanto eu pregava, os propósitos do livro estão aqui. Você foi planejado para agradar a Deus. Eu não estou falando para você mudar de igreja, eu vou, não estou falando isso. Não estou falando para você sair da tua religião. Eu estou falando uma coisa, você foi planejado para agradar a Deus. Se vira, filho, para agradar a Deus. Tenha vontade de agradar a Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Existe uma família, aqui é uma, mas tem outras hoje. Tem mais igreja hoje do que bar, graças a Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para ser semelhante a Jesus, nosso irmão mais velho. Você foi moldado para servir a Deus. E o quinto e último propósito, você foi feito para uma missão. Amém? Deus abençoe. Coloca a mão no teu coração. O que você entendeu, agradeça a Deus. O que você não entendeu, vai lá, leia o livro. Vai dar tudo certo no final. Vamos nos preparar. Coloque a mão no teu coração. Agradeça a Deus. Pai Todo-Poderoso, te porque estou aqui. Onde estou indo? Correndo, buscando, ansiosa por tantas coisas. Importantes aos meus olhos. Estamos perdidos em meio à vaidade. Vivendo a angústia, o orgulho, a solidão. Não era para ser assim. Busco na vida tantas coisas. Para que tudo aconteça do meu jeito. Eu sou
acidente. O meu nascimento, na verdade, foi um erro. Nem sequer fiz parte dos planos dos meus pais. Ninguém pensou em mim. Olha a minha cor, meus traços. Eu não tenho nenhum motivo para estar aqui. Preciso focar em mim. Eu tenho um propósito de vida. Vou me realizar pessoalmente, buscar minha paz de espírito e assim ser feliz, constituir minha família, carreira e alcançar minhas ambições. Meu maior objetivo é sempre querer mais. Quanto mais eu ganhar, mais feliz eu me tornarei. Os bens materiais, minhas posses, isso sim é verdadeira felicidade. Certeza que Deus está me punindo pelos meus pecados. Está zangado comigo. O Senhor se esqueceu de mim? Onde estás quando eu mais preciso do Senhor? Será que o Senhor é mesmo real? Então por que não faz nada por mim? Tenho tantas coisas para fazer. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Meu casamento? Meu marido pode esperar. Os meus filhos, eles... Espera! Os meus filhos sempre estarão aqui. Mas o mundo lá fora, o mundo não espera. As contas vencem. Eu não tenho tempo para nada. Meu Deus, que correria! O meu tempo é precioso e sacrifico ele por amor à minha família. Então eu vou trabalhar até mais tarde, fazer hora extra para dar presentes para todos eles. Eu amo a minha igreja, sou fiel e me dedico, mas não acho justo o pastor ficar querendo que eu me aproxime de todo mundo. Aquela mulher ali, só sabe ficar me chamando para ir para a célula. Eu não preciso disso para ter comunhão com ninguém. Já não está bom vir aos cultos no domingo? Não preciso ficar expondo a minha vida, cada um por si e Deus por todos. Ei, vem cá, irmã. Precisamos orar por aquela irmã ali, O marido dela a traiu e eles se separaram. Isso mesmo. E aquela outra, vive solteira, não vai casar nunca. Vamos orar pelas nossas irmãs em Cristo, né? Se você souber de mais alguém, me conta, tá? Afinal de contas, crente não faz fofoca, faz pedido de oração. Vamos orar? Senhor, eu te adoro tanto e me rendo a ti. Porém, ainda não consigo confiar 100% a minha vida em tuas mãos. Poxa, Deus, isso é tão difícil. Tenho muitos planos a alcançar e o Senhor não faz parte de alguns deles. Na verdade, se fizer, não será do meu jeito. Jesus é meu amigo, ele tá pertinho de mim. Hoje eu vou acordar, trabalhar, cuidar das minhas coisas, chegar em casa, colocar meus afazeres em ordem, cuidar das crianças. Amanhã eu reservo um tempinho pra Deus. Estou tão cansada hoje, mas ele entende, né? Afinal, faço tudo na igreja, já tá bom, né?
Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Nada é mais importante que conhecer os meus propósitos para a sua vida. E nada poderá compensar o prejuízo de não os conhecer. Eu nunca o deixei e jamais abandonarei. Sou real, não importa como você se sinta. Não fiquem como tolos, sem um rumo a seguir, ou buscando direção e ajuda onde não encontrarão. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício, esse sim, é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Me ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O melhor exercício da vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. Ame o seu próximo assim como eu amei vocês, a ponto de me entregar por esse amor. Cada um de vocês faz parte do meu corpo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. É agradável que vocês vivam unidos como irmãos. Vocês são chamados para pertencer, não somente para crer. Eu os fiz para que fossem ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos e serem arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria, mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as minhas virtudes, na qual os chamei das trevas para a minha maravilhosa luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Que legal. O apelo do Espírito Santo com certeza é: qual é a sua vontade? Porque Deus tem vontades e nós precisamos harmonizar a nossa vontade com a vontade dele. Amém? Quero orar nesse momento, não agora para as crianças, não, as ofertas que nós vamos trazer aqui à frente, e logo após estarei orando pelas crianças, e vamos participar de bolo, tem refrigerante ali, feito pelas irmãs da igreja, pelos irmãos da igreja. O pessoal que fez, isso é legal. Nós não compramos bolo, só se alguém comprou no mercado. Mas muita gente fez bolo, e bolo bom ali. Tá ok? Pai, nós queremos te agradecer pelo desafio que o Senhor entrega à tua igreja nesses 15 anos. Aqui está, Senhor, estamos sinalizando com essas crianças aqui na frente uma geração de pessoas apaixonadas
Tua igreja não vai acabar, tua igreja não vai morrer, mas estamos sinalizando que as portas do inferno não prevalecerão. Senhor, abençoamos essas crianças, abençoamos o futuro deles, a vida, Senhor, espiritual cristã deles, que eles possam ser exemplos, testemunharem onde estiverem. Nós abençoamos, sejam guardados em nome de Jesus Cristo. Amém. Muita festa nessa casa. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Cada mãe pega o seu filho para não esteja perdido aqui. Que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui.